O que você precisa saber antes de construir a sua casa? Meu nome é Cristiane, eu sou arquiteta do escritório Upiarc, e se você vai construir uma casa para você e sua família ou para investimento, hoje eu vou te falar em 4 etapas como é esse processo que você deve fazer antes de iniciar a obra, no processo de obra e na conclusão. As 4 etapas são planejamento, documentação e aprovação, execução de obra e conclusão de obra. Eu vou começar falando sobre planejamento. Antes de tudo, eu quero te falar que se você acha que vai economizar na etapa de planejamento para investir na etapa de obra, você está muito enganado. A etapa de planejamento, ela é muito importante, ela é fundamental no processo de obra e eu vou te explicar por quê. O custo total da etapa de planejamento pode variar de 5 a 15% do valor da obra, em média. E sabe quanto você vai gastar a mais se você não fizer essa etapa de planejamento? Você pode gastar até 30% a mais do valor da obra. Então, o planejamento garante que a sua obra seja mais tranquila, que você tenha uma programação, organização do início ao fim e tenha prazo. Sem planejamento, você não tem prazo, não tem controle. Então, pode ser que esses 30% fiquem até mais caros, porque você pode estar precisando pagar o aluguel de um outro local enquanto a sua obra está sendo executada. Então, o planejamento é fundamental para você conseguir fazer a sua obra com tranquilidade, tá? Com organização, para que fique exatamente da maneira que você imaginou. E se você estiver construindo para investir, é ainda mais importante que você tenha um controle total de planejamento, até de custos, para que isso seja um bom negócio. Eu gostaria de pedir que você deixe o seu like nesse vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo no canal, que vão vir muitos outros com muito mais informações importantes e relevantes sobre projeto e construção. Falando de planejamento, o planejamento ele começa com um projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura ele funciona como um manual da obra. Ele inclui todos os desenhos e documentação necessária para a execução da obra. É nesse momento que vai ser feito um estudo, onde nós, arquitetos, vamos estudar e entender qual a sua necessidade, o que você precisa para aproveitar da melhor maneira possível o espaço que você tem, a área que você tem para construir, sempre se atentando às normativas necessárias de acordo com a sua região e também com uma preocupação estética para que a gente tenha, além de qualidade, beleza, conforto, e que essa casa, essa obra se torne um espaço agradável para a família. E agora que a gente tem um projeto de arquitetura e a gente já sabe como que essa casa vai ser, qual é a forma, como ela foi pensada para o usuário, ela já tem uma linguagem estética, a gente agora vai falar dos projetos complementares. Os projetos complementares são projetos elétricos, hidráulicos, estruturais, projetos de automação, projetos de ar-condicionado, projetos de paisagismo. São projetos que complementam o projeto de arquitetura e são fundamentais para que esse manual da obra fique completo, tá? Então, garantir que a sua obra tenha mais qualidade, seja construída com mais segurança e com menos imprevistos. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de evitar problemas futuros, de evitar imprevistos. Aquela tomada que você precisaria para fazer a ligação da sua lava-louças que não foi prevista e agora precisa ser feito na obra, isso vai te gerar um custo a mais que você não tinha imaginado e que agora está se dando conta da necessidade e vai ser feito no momento da obra. E sempre que a gente tem que fazer uma alteração na obra, no momento que a obra está sendo feita no local, esse valor fica mais alto. E, portanto, o planejamento ele é muito importante e vai te evitar dores de cabeça e custo durante o processo de obra. Ainda na etapa de planejamento, nós temos o EVF, Estudo de Viabilidade Financeira, o Orçamento Executivo e o Cronograma Físico-Financeiro. O estudo de viabilidade, ele é um estudo feito em cima do projeto preliminar. O projeto preliminar, ele é aquela primeira etapa de desenvolvimento de projeto, onde a gente definiu ideias, definiu algumas coisas, já consegue fazer um pré-orçamento. Nesse momento, a gente consegue avaliar o que é que está elevando o custo da obra e consegue tentar modificar materiais, acabamentos, a depender das prioridades do nosso cliente sempre, né? Mas a gente consegue, a partir desse estudo, fazer uma melhor organização financeira. Esse é um estudo preliminar, porque a gente ainda não tem definições finas, que só vai aparecer no projeto executivo. Mas, a partir desse primeiro escopo do projeto, a gente consegue definir valores e consegue entender o que é que está deixando essa obra mais cara, para que a gente possa partir para o projeto executivo, até mesmo dentro da margem de investimento que o nosso cliente nos passou no início desse processo.
Com o projeto executivo concluído, agora podemos fazer o orçamento executivo, que realmente é um orçamento detalhado de cada um dos itens que estão dentro do projeto, para que a gente não tenha surpresas na hora da execução da obra e não tenha que comprar itens e modificar no processo de obra, porque isso atrasa a obra, custa caro. Então, as definições de projeto, elas são muito importantes de serem respeitadas também no processo de obra. E o cronograma físico-financeiro é uma organização onde a gente vai entender quais as etapas da obra e qual é o fluxo de desembolso durante essas etapas de obra, para que a gente saiba o que vai ser comprado, o que vai ser adquirido no processo de obra e qual o prazo de cada uma das etapas. Evitando também a desorganização financeira nesse processo de obra, que não é algo simples, a obra é complexa em si e precisa dessa organização, tanto de prazo como também financeira, isso caminhando junto, traz mais segurança e clareza nesse processo. A gente falou sobre planejamento, agora eu vou te falar sobre documentação e aprovação. Além do projeto de arquitetura, é necessário fazer um projeto de aprovação na prefeitura. E o que é? Ele é um projeto que ele é feito especificamente para que a prefeitura possa avaliar e verificar se está de acordo com as normativas de recuo, de aproveitamento do solo, se está atendendo às normas, os requisitos específicos que a prefeitura impõe para aquela região. Quando o projeto é aprovado, o próximo passo é obter o alvará de construção. E é importante, não inicie a sua obra sem o alvará de construção, porque isso pode lhe render multa e problemas futuros. Então, antes de iniciar a sua obra, é importante que você esteja com o alvará de construção em mãos. Para conseguir o alvará, você terá que pagar algumas taxas para que esse alvará seja liberado pela prefeitura. Além do alvará de construção, terá algumas outras taxas que serão cobradas durante esse processo. Algumas delas são taxa de licenciamento da construção, IPTU, mesmo que você não tenha sua obra construída, você já vai ter que estar pagando o IPTU. Taxa do habite-se, que é a comprovação de que a sua obra foi concluída, e dependendo da sua região, pode ter outros custos legais. Então, depende muito da localização desse terreno. Agora eu vou falar sobre execução de obra. Na etapa de execução de obra, é importante fazer a sondagem do solo, ter o estudo de topografia, e agora é importante fazer a limpeza e a preparação do terreno para que a obra possa ser iniciada de fato. A obra ela vai iniciar com as fundações, depois com as estruturas e, por fim, com as vedações. No processo de obra vão ser feitas instalações elétricas, hidráulicas, revestimentos e acabamentos. São muitas etapas, depois eu posso fazer um novo vídeo falando especificamente sobre as etapas de obra, mas nesse vídeo eu gostaria que vocês entendessem o que você deve pensar para se programar antes de iniciar a obra da sua casa. E agora, com a sua obra concluída, chegou o momento de obter o habite. Esse é um documento emitido pela prefeitura que comprova que a sua obra foi concluída e que está de acordo com o projeto aprovado. A prefeitura vai no local, vai fazer uma vistoria e vai, a partir daí, emitir uma documentação que garante que a sua casa está dentro dos parâmetros que foram aprovados. Você terá que pagar uma taxa para fazer a emissão do habite. E agora, eu vou te falar algumas dicas para que você faça a sua obra com mais tranquilidade. Primeiro, parta de um planejamento. Não faça a sua obra às cegas. Sei que muitas pessoas compram seu terreno e já partem direto para a obra, sem fazer um planejamento, sem fazer nenhum tipo de regularização, sem fazer nada, só partem para a obra. Não façam isso. Essa primeira etapa, ela é uma etapa que, como eu tinha dito inicialmente, pode custar de 5% a 15% do valor da obra, mas entenda que é uma economia que você vai fazer no futuro, tanto por conta do controle de prazo que você vai ter, como também porque você vai economizar no processo de execução de obra e pode economizar até esses 30% do valor, que pode sair mais caro caso você não tenha um planejamento. Outro ponto importante, escolha materiais duráveis, materiais de qualidade. Escolha materiais que vão durar a longo prazo, para que você não tenha que fazer uma reforma na sua casa a curto prazo. Não necessariamente eu estou falando de materiais caros, de altíssimo padrão. Estou falando de custo-benefício, para que vocês consigam ter uma casa, um espaço de qualidade, com conforto, que a sua casa não precise passar por uma reforma rápido, né, depois de 1 ou 2 anos. Então pense bem na qualidade desses materiais, no custo-benefício deles. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, muito cuidado com as tendências. Se você gosta de um estilo arquitetônico, de uma linguagem arquitetônica, e você se sente bem nesse espaço, converse com o seu arquiteto, com o seu profissional. Aqui no escritório, a gente busca sempre fazer o projeto de acordo com o nosso cliente, com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele se sente bem, tá? Então, muito cuidado com as tendências. Existem tendências que estão em alta no momento, materiais que estão em alta, mas que às vezes não são funcionais, e às vezes você nem gosta de verdade daquilo. Então, faça as suas escolhas, né? Faça as suas escolhas pensando em você, na sua família, no seu conforto. E, claro,
uma tendência ou outra sempre pode agregar sim, né, esteticamente para o projeto, mas não é fundamental. Agora, com a sobra concluída, você vai entrar na sua casa, eu vou te dar mais uma sugestão, mais uma dica. Guarde todas as garantias que você tiver de serviços de eletrodomésticos, manuais, tá? Orientações de usabilidade dos itens. Guarde e utilize realmente. Quando for necessário, você pode precisar. Então, guarde todos os certificados que você tiver garantido. E faça manutenções periódicas na sua casa. Assim como tudo na vida, é importante que se tenha manutenções periódicas para que a gente consiga manter a qualidade daquilo que foi feito. Por exemplo, um retoque de pintura, é necessário fazer manutenção de ar-condicionado. Então, é importante sempre estar atento a manter a sua casa com a qualidade que ela foi entregue. Se você está nesse processo de construção da sua casa, se você tinha dúvidas sobre o que você precisa fazer inicialmente, o que você precisa se programar para fazer durante todo o processo de obra, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você tiver ficado com dúvidas, pode comentar aqui, a gente vai buscar te responder o quanto antes. Ou, se você preferir, pode entrar no nosso Instagram, já segue a gente e manda no direct que a gente também vai te responder. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre etapas de obra, entrando um pouco mais nessa questão da execução, para que você possa entender melhor como que funciona.